levantar profetas de Deus, levantar homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus, cheios do Espírito Santo. Estamos aqui com o apóstolo e profeta Diego Maurício. Seja bem-vindo mais uma vez, apóstolo. Amém, glória a Deus. Bora prosear, falar do reino, né? Glória a Deus. É uma boa oportunidade, né, pra gente estar ministrando alguns temas que são ainda um pouco obscuros, né, de difícil entendimento. Interessante que é de graça, né? Esse início aqui, essa escola aqui tá sendo para todo mundo, só chegar, clicar lá, então pega essa oportunidade aí e mergulha, porque muitos desses assuntos aqui que nós tratamos é feito em curso fechado, em livros também, que não são muito baratos. Então, pega essas palavras aqui, você que tem esse ministério, né? Isso. É, que nem o apóstolo Diego Maurício falou, nós estamos começando essa escola, aproveita que vai ter um momento que nós vamos fechar para ir para o mais profundo. Nós falamos algumas pinceladas, e aí depois, o mais profundo vai ser algo fechado para aqueles que querem mesmo, mas então aproveita esse que está aberto. E hoje nós escolhemos um tema que o profeta é usado mais ou menos em 4 dons. E um dos dons que é usado o profeta de Deus é a palavra de conhecimento. Mas não só o profeta de Deus tem esse dom da palavra de conhecimento. Qualquer pessoa pode ter esse dom. E aí hoje nós vamos estar falando do dom da palavra de conhecimento. Na igreja pentecostal falava muito do dom da revelação, que é a mesma coisa. O dom da revelação ficou meio popular. Mas na Bíblia não tem um dom de revelação, fala da palavra de conhecimento. E o apóstolo Diego Maurício trouxe bastante assunto que Deus usa ele nisso e também ele tem conhecimento sobre isso. Como funciona a palavra de conhecimento, apóstolo? Então, interessante que você falou, né, que as pessoas antigamente, né, no meio mais pentecostal tradicional, fala que é o dom da revelação, né? Ia na casa da irmã do ciclo de oração, irmã do coque, ou da Maria do Fogo, algum nome sempre assim, né? Ana do Fogo, Maria do Fogo, Canela de fogo. Canela de Fogo, vai lá porque lá revela, né? Eu vou naquele culto porque o pastor lá tem, ele revela, né? Na realidade, essa revelação nada mais é do que o dom que está descrito em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 8, que diz assim: porque a um é dado mediante o Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. A palavra de sabedoria, que é um outro dom. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. No versículo 9 ele vai dizer outros dons. E a outro, o mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. As outras operações de milagres, a outra profecia, a outro discernimento de espíritos, e um a variedade de línguas, e a outra capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, que realiza todas essas coisas, distribuindo-as conforme lhe apraz a cada um individualmente. Primeiro, né, pastor, a gente tem que dar uma base, né, um pano de fundo, para entender que este dom de palavra de conhecimento, ó, é palavra de conhecimento, não é conhecimento. Não é o conhecimento de algum livro que você compra, ou de algum curso que você faz. Porque que todos os dons que estão listados são dons dados pelo Espírito Santo de forma Sobrenatural. sobrenatural. Então é importante, apóstolo, que alguns livros tradicionais pega todos esses dons que estão listados aí que o apóstolo leu de uma forma natural. E aí ele leva a palavra de conhecimento e eles falam que é o conhecimento que você consegue naturalmente lendo livro, fazendo faculdade. E não é esse conhecimento, não é essa palavra de conhecimento. É sobrenatural. É muito importante dar essa ênfase. Não é algo Sim, natural. tanto é porque o próprio Paulo está tratando aqui de coisas espirituais, não está tratando de coisas aqui naturais, não está falando de talentos naturais, nem de capacidades humanas, que é uma graça de Deus, que é um dom de Deus também, você ter capacidade de aprender, desenvolver e crescer. Mas aqui ele está falando para uma igreja espiritual. E dentro desse tema que ele está tratando aqui em 1 Coríntios, que era uma igreja que era abundante nos dons, ele está alinhando e alicerçando a igreja para ter um entendimento correto do uso dos dons. Então, esses dons, né, se você ser correto na análise e fazer uma hermenêutica básica, não precisa nem entrar naquela parte mais técnica, né, que é a exegese do texto, você vai ver que ele está falando de coisas espirituais, não está falando de coisas naturais, de coisas humanas, está falando de uma ação sobrenatural do espírito. Essa palavra de conhecimento não é adquirida por curso, né, como o pastor falou, por faculdade, por livro, não. Esse conhecimento aqui é um conhecimento revelado pelo Espírito Santo ao coração ou à vida daquele a quem ele quer usar, né, naquele momento para transmitir uma mensagem, transmitir uma verdade que está oculta, que passou, né? Que a palavra de conhecimento vai tratar de passado e de presente.
né? Eu lembro do primeiro podcast que a gente fez, que... Você conta até como foi ativado, né? Ou não era isso que você estava lembrando? Não, o conto da transferência, Da né? De transferência que unção, você que ativou recebeu o dom, transferiu o dom. E fala também ali, Deus dá uma palavra de conhecimento de uma jovem, lembra, branca, tal. Deu até mais ou menos a ah, faixa etária verdade. de idade. Que estava pensando em se suicidar. E o pastor tem um resto de testemunho. Conta aí, É, pastor. ele foi no 2, né? Foi no 2 ou foi no primeiro? Não vou me No lembrar. primeiro podcast que nós fizemos, tá aqui na descrição. E aí ele teve uma revelação na hora que nós estava gravando, que alguém ali, uma jovem, ele descreveu como era jovem, branquinha, tá, mais ou menos uns 20 anos, que estava pensando em se matar. Aí passou uns 3 dias, o programa foi no ar, e aí uma jovem que eu conheço desde pequena, talvez ela assistisse esse programa, ela vai lembrar, eu conheço ela desde quando ela tinha 3 anos de idade, hoje ela tem os seus 20 e poucos. E ela falou assim, pastor, aquela moça lá que o profeta falou, era eu. Eu estava pensando em me matar naqueles dias por causa disso, daquilo, mas quando ele falou a palavra de conhecimento, isso que é forte da palavra de conhecimento, que nós vamos entrar nos testemunhos. Porque quando o profeta foi usado por Deus para liberar a palavra de conhecimento, ela disse que aquela opressão, aquela angústia, aquele peso de pensar em se matar, puf, saiu. Uau. Saiu na Glória a Deus. palavra. Glória a Então, Deus por isso. é algo tremendo. A revelação libertou ela. Glória a Deus por isso. A revelação libertou. E essa revelação, ela veio para você. A gente vai entrar vamos tentar entrar aqui, né? Nas profundidades do dom, de alguma forma, para ajudar os irmãos. Ela veio um dia antes. Não veio na hora, ela veio tanto é que eu falei, Eu pensei pastor, que foi eu até lembro na que hora. estava escrito lá, eu falei, Ah, pastor, tem algo aqui que eu tenho que, vamos dar uma parada aqui, senão eu vou acabar esquecendo, tá aqui escrito e tal. Deixa eu você falando entregar. nisso, até que você vai lembrando algumas coisas. O pastor Randy Crack, é muito usado na palavra conhecimento, que eu quero falar até algumas coisas que eu aprendi com ele. Ele fala que às vezes está indo para o culto, Deus já vai dando, ele vai escrevendo. Já vai escrevendo o que vai acontecer lá no culto. Sim. Então, isso é uma escola sobrenatural, né, irmão? Isso aqui é uma ativação sobrenatural, para você sair do natural e, assim, parar de ir pros cultos sem expectativa. Não, nós temos que gerar essa expectativa no nosso Não, ir coração. com expectativa. É, Parar de ir sem. ir com expectativa, Pensei que né? você estava falando para a pessoa ir sem. Não, aí não vai acontecer assim. Pode acontecer pela soberana vontade de Deus, mas o Espírito Santo, ele é o agente de transformação, ele é Deus. Só que ele decidiu, por graça, caminhar em parceria. Quando nós não entendemos, enquanto a igreja não entender o anti-sombalanomai, que é a comunhão, que é a graça do Espírito Santo, né? Santilombanomai, que é um texto que fala sobre o Espírito Santo ser o ajudador. Essa palavra ajudador, ela tem um sentido de ele está de um lado e você está do outro, andando para o mesmo propósito. Como se você tivesse um peso para carregar de 100 quilos ou 50 quilos. É difícil você carregar sozinho. Então o Espírito Santo ele vem e te ajuda a carregar aquele peso de 50 quilos. Você pega de um lado, pega do outro. Assim também é a operação dos dons. É uma parceria. Ele decidiu fazer isso. Tanto é que o evangelho foi dado aos homens pregar por meio e pelo poder do Espírito Santo para trazer salvação. Não aos anjos, porque os anjos não têm um testemunho e não têm a experiência da salvação para testificar a verdade. Então, você precisa entender isso, desmistificar isso, achando que Deus vai fazer tudo sozinho, que se ele quer fazer, ele faz pela sua soberana vontade. Mas Deus ele não impõe sempre a sua soberana vontade, porque não ele seria um Deus, desculpa, irmãos, ditador, que é uma linha teológica também muito difundida e que muita gente entra nesse Acredito. caminho. Você Eu- sabe, né? Não vamos falar aqui para é. não criar polêmica. Mas você falando isso, eu lembrei de um texto que Paulo fala, nós somos cooperadores de Deus. Cooperadores está junto, está fazendo a obra junto. Não é Deus fazendo sozinho, é eu Isso, fazendo junto com Deus. isso, isso. E essa simbiose, ó, tem mais técnica, hein? Eu tô gastando hoje, hein? Tá, Essa mistura homogênea, né? Tem que ser homogênea, né, irmão? Tem que ser junto com ele ali, que faz a manifestação dos dons serem sobrenaturais. E eu queria falar algo aqui interessante, né, pastor? Pode fazer. Você tem alguma pergunta a fazer? Antes de eu falar algo não, aqui que veio. pode. Palavra de conhecimento, né? Ah, ele é um dom que ele está equipado dentro dos dons de revelação, né? Se nós